Salve! Em 1935, terminou a fase do pensamento. Entrou na natureza a fase racional, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou um desequilíbrio moral, físico e financeiro. Causou uma falência moral, física e financeira e também causou uma liquidação moral, física e financeira. Esses três desequilíbrios causaram o desrespeito. Desrespeito esse que causou a violência. A violência causou o terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos secou. E por o pensamento ficar seco, por ter secado, muitos se tornaram monstros, porque o pensamento é a causa do sentimento. Secando o pensamento, seca o sentimento. E secando o sentimento, vira bicho. Fica um verdadeiro monstro. E o que é que monstro faz? Monstruosidade. Vejam bem, quando o racional fala que secando o pensamento seca o sentimento e que muitos estão com o pensamento seco, as pessoas logo imaginam o cérebro humano, esse órgão, essa máquina seca. E aí muitos perguntam, será que existe alguém assim, nessas condições, com o pensamento seco? Então, agora vamos entender esse assunto. O pensamento é uma coisa, a máquina do pensamento é outra. O pensamento não é algo tangível, não é algo que se possa tocar. O pensamento é uma energia. A máquina do pensamento é o cérebro. Então, o que seca não é o cérebro, que é a máquina de pensar, onde está a máquina do pensamento. O que seca é a energia transmitida pela natureza, energia que forma o pensamento, alimenta o pensamento. A natureza está diminuindo a transmissão do pensamento, que é energia. Dessa forma, o pensamento vai diminuindo, até que seca, fecha a torneira. Não transmite mais pensamento. Então, o pensamento secou. No primeiro volume da obra, página 58, o racional diz: então, o pensamento é um fluido. Vejam só, o pensamento não é matéria, o pensamento é um fluido, é energia. E aí, na página anterior, na página 57, ele diz: a cabeça é um relógio que recebe os fluidos elétricos e magnéticos que são os pensamentos. O eu é a casa do fluido. O fluido elétrico e magnético ele irradia sobre o eu da pessoa. O eu não é matéria. O eu é invisível, é antimatéria, é fluido, é energia. O tu é a matéria, é o todo que se vê da pessoa. Sendo a pessoa, dois em um só. Por dentro da pessoa trabalha o fluido elétrico e magnético, que são os pensamentos. Está aí provado. O pensamento é fluido, é energia. Quem seca é o pensamento. A máquina do pensamento não seca, continua em atividade. A máquina do pensamento, que é o cérebro, continua funcionando perfeitamente. Durante a guerra, os líderes dos países em conflito mandam jogar bombas em hospitais, jogam bombas em creches,
templos, igrejas, escolas. O morticínio é muito grande, matando centenas de inocentes e não mostra nenhum arrependimento. Se fizer uma ressonância magnética detalhada, completa na cabeça dessas pessoas, veremos que o cérebro, através do mapeamento de todas as áreas, vai mostrar que a cabeça está ótima, funcionando perfeitamente. Mas a atitude é de bicho, de monstro. Mostra que o pensamento está seco. E secando o pensamento, seca o sentimento. Secando o sentimento, não sente mais o que faz. Se tornou um monstro. Está aí provado. Muitos com o pensamento seco, como o racional afirma. O nosso entendimento é que estava errado. Não é o cérebro que seca. O cérebro é a máquina do pensamento. Quem seca é o pensamento. A energia transmitida na máquina pensante, e não a máquina. Vejam como o racional é sutil. Se não prestar muita atenção, não percebe isso, e aí vem a confusão, confundindo a máquina do pensamento com o pensamento, que é energia. E quem seca é o pensamento. É a mesma coisa. Tem o raciocínio e tem a máquina do raciocínio. Muitos pensam que a máquina do raciocínio e o raciocínio seja a mesma coisa, e não é. O raciocínio é o habitante, a energia materializada. A máquina do raciocínio é a glândula pineal. Assim é o pensamento e a máquina do pensamento. O pensamento é energia. A máquina do pensamento fica no cérebro. E quem seca é o pensamento, que é energia. Energia essa que a natureza está diminuindo, deixando de transmitir. No livro 592 do Histórico, páginas 24 a 26, o racional assim diz: qual é a causa da existência do átomo? O secamento do pensamento e do sentimento. E por o pensamento e o sentimento ficarem secos, motivou a criação do átomo, que esse foi o motivo da existência do átomo, que somente com um pensamento seco e um sentimento seco é que podia criar uma monstruosidade desta ordem. Monstruosidade por quê? Porque o átomo, a energia atômica, em segundos acaba com o mundo em fogo, porque a atmosfera vira fogo. Somente podia ser produzido uma coisa desta ordem por estarem com o pensamento e o sentimento seco. E o pensamento seco só cria monstruosidades. O que é o átomo? A energia atômica. Uma monstruosidade. Porque a natureza, ela deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, e por falta do alimento da natureza, houve o enfraquecimento do pensamento, e de muitos o pensamento secou, e secou também o sentimento. Porque quem tem sentimento de humanidade e espiritualidade não vai fazer coisas pavorosas para acabar com o mundo em fogo. Agora, o pensamento seco e o sentimento seco, esses cientistas, por estarem com o pensamento e o sentimento seco, criaram essa monstruosidade que vem apavorando a humanidade. Vejam bem, o racional está dizendo que os cientistas que criaram a bomba atômica estão com o pensamento seco. E eles são cientistas, só gente super inteligente, doutores. Isso vem provar e comprovar que o que seca é a transmissão da energia, que é o pensamento e não o cérebro. Agora então que entendemos e compreendemos esse assunto, ficou fácil saber quem está com o pensamento seco. Através do comportamento e do procedimento,
sabemos quem está com o pensamento seco. O pensamento está seco, mas a máquina de matéria, que é o cérebro, continua funcionando perfeitamente. Mas aí, só recebendo transmissões magnéticas, transmissões de bicho. E por isso, age como bicho, age como louco. Está aí o pensamento seco. Mas por o ser humano viver sem se conhecer, não sabe o que é pensar, não sabe quem é o pensamento. E por isso, ouvia dizer que muitos estavam com o pensamento seco e achavam impossível, porque pensávamos que o pensamento era o cérebro. Confundiam o pensamento com a máquina do pensamento. O pensamento não é matéria, é energia. Quem seca é o pensamento, porque essa fase já acabou, terminou. Muito obrigado. Salve!